Pessoal, boa noite para todo mundo aqui presente. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um encontro. Hoje a gente vai continuar o nosso debate, as nossas conversas, sobre o capítulo 3 do livro, O Poder Milagroso do Seu Subconsciente. Esse capítulo 3, enquanto vocês vão elaborando, eu acho ele muito interessante porque, para muita gente, parece livro de ficção científica, né? E esse capítulo 3 ele fala sobre cura, doenças e curas, né? E parece até meio ficção científica, né? Como que a gente acredita que isso está disponível para a gente? Mais do que disponível, que isso faz parte da gente, né? Na verdade, a gente deixa de usar uma coisa que é totalmente disponível para nós. Esse capítulo ele vai falar exatamente sobre esse poder que é ilimitado do subconsciente. Não existe limitação. Não existe, eu só posso fazer até aqui, só posso saber até isso. É ilimitado. E é tão maravilhoso isso. Tem uma frase que ele fala, logo na página seguinte, ele fala: a mente subconsciente é a origem dos ideais, aspirações e ânsias altruístas. E aí ele fala de Shakespeare, ele fala de Rafael, ele fala de Fídias. Todos esses seres, esses poetas, escultores, artistas, ou mesmo físicos, engenheiros, nada disso é criado pelo ego humano. Tudo isso é trazido pelo subconsciente. É isso que ele diz quando que o subconsciente é a origem de todas as informações. Isso significa o quê? Pode parecer uma afirmação assim que você passa o olho e vai lendo, que acha que é bonitinho, mas dentro dessa frase tem algo muito importante, que é a gente não precisa se esforçar para a gente ter respostas, inspirações, nem nada disso. A gente só precisa fazer a pergunta certa e soltar e deixar que a informação aconteça. A força não está no esforço em fazer, está na autoridade que a gente manda a informação para o nosso subconsciente. Lembra? De repetição, autoridade e fé. Repetir, repetir, repetir. Certeza, emoção e solta. Deixa que o subconsciente, Deus por dele lá, e faça da maneira que tem que ser feito. A gente não precisa, dentro dessa frase, desse parágrafo, contém essa ideia que é muito importante, pessoal. Se a gente está colocando muito esforço para a gente realizar alguma coisa, é porque o nosso ego está agindo e a gente não está ouvindo o nosso subconsciente. Nosso ego deu uma hackeada aí e o nosso subconsciente não está sendo traduzido de maneira correta. Tem Albert Einstein, ele disse que quando ele escreveu a teoria da relatividade, por exemplo, ele disse que ele teve essa ideia num sonho. Ele sonhou com a ideia. Tipo, a ideia veio na mente dele. Ele não teve muito trabalho, tipo, de sentar e deixa eu pensar agora numa ideia que vai revolucionar a física. Não, ele dormiu, acordou com a ideia. Tem várias outras histórias, por exemplo, de químicos que estavam presos, assim, parados numa determinada fase de uma pesquisa, uma descoberta, e não sabia mais o que fazer. E falava: quer saber? Só aí soltou. E aí sonha com as formas que eram, se não me engano, foi a pessoa que descobriu o benzeno, né? E ele sonhou com a fórmula, ele sonhou com a estrutura.
E aí, quando ele acordou, ele botou no papel, ele descobriu onde ele estava parado, que não estava conseguindo ir para frente. Ele descobriu através de um sonho, através da imagem. Todas essas inspirações, elas estão disponíveis. Basta que a gente peça corretamente e com autoridade e solta. A gente não precisa fazer muito esforço. Se a gente está fazendo demasiado esforço, alguma coisa do subconsciente não está sendo ouvida. Ele fala nesse livro, num parágrafo específico, ele dá a definição de doença. Fiz um vídeo sobre isso uma vez, falando sobre a origem emocional de todas as doenças. E nesse capítulo ele vai falar, se você pensa de forma negativa, destrutiva, perversa, esses pensamentos geram emoções destrutivas que têm que ser expressas e precisam encontrar um escoadouro. As emoções de natureza negativa manifestam-se frequentemente sob a forma de úlceras, problemas cardíacos, tensão, ansiedade, etc. Ou seja, toda doença, quando chega no físico, essa doença já existe na mente, por uma forma errada de pensar, por pensamentos negativos e destrutivos que a gente está constantemente alimentando. A emoção é uma resposta do corpo a um pensamento. Se a gente constantemente está pensando negativamente, destrutivamente, perversamente, o nosso corpo vai gerar emoções negativas também, de raiva, ódio, desprezo e etc. Essas emoções são aquelas que adoecem o corpo. O que adoece o corpo são emoções. Porque essas emoções, elas precisam encontrar uma maneira de serem processadas. Toda emoção, ela é processada no corpo. As emoções positivas são processadas em quê? Saúde, vitalidade, paz, alegria. As emoções negativas são processadas em como? Sofrimento. Umas geram saúde, as outras geram sim sofrimento. Doença. O que é que, nesse instante, você pensa e sente sobre si mesmo? Cada partícula do seu ser expressa essa ideia. Sua vitalidade, seu corpo, sua situação financeira, seus amigos e status sociais constituem reflexos perfeitos da ideia que você faz de si mesmo. Bato bastante nessa tecla lá no perfil, sobre a relação interior. Qual é a sua relação interior? Como que está a sua relação em relação a você mesmo? Como que está a sua imagem em relação a si? Essa é a relação primordial. A relação primordial é aquela relação que a gente carrega em relação a nós mesmos. Ou seja, como que você fala sobre você mesmo? O que você fala sobre si mesmo? É muito comum, assim, eu digo 98% dos casos, das pessoas que chegam em terapia, quanto mais intenso for a questão psicológica dessa pessoa, vocês vão perceber que mais negativamente a pessoa fala sobre si mesma. É muito comum em terapia a pessoa chegar falando mal de si e falando assim, de uma maneira às vezes até muito pesada. A pessoa se enxerga de uma maneira muito negativa. Isso também é um pensamento negativo. Pensamento negativo não é só em relação às outras pessoas ou às situações. É principalmente em relação a nós mesmos, a nossa autoimagem. Se você acha, por exemplo, que você é uma pessoa ruim, você vai estar constantemente, 24 horas por dia, processando o quê? Emoções negativas. A gente criar uma relação interna saudável, positiva, é para mim assim o principal de uma vida saudável. É o principal.
A gente precisa começar a cultivar uma vida interna saudável. Deixa eu ver, alguém perguntou uma coisa aqui. Se a gente está fazendo muito esforço, então quer dizer que o ego está tentando controlar a situação em vez de soltar e deixar fluir. Isso? Sim, basicamente é isso. Se tem muito esforço, é porque tem muito controle. Não está deixando fluir. Não é por ali. Tem que soltar. Ele fala sobre isso mais adiante no capítulo, quando ele fala sobre seja feita a tua vontade, né? Quando ele fala sobre isso, no exemplo do... Qual é o exemplo que ele fala nesse capítulo sobre isso, que eu acho muito bonito? Como conseguir que a mente subconsciente trabalhe para você? Ele fala, você tem que trabalhar com a mente consciente e não com a subconsciente. Mantenha simplesmente a primeira consciente, ocupada com a expectativa do melhor, ou seja, com a certeza do melhor, e certifique-se de que aquilo em que pensa habitualmente tem por objetivo coisas lindas, verdadeiras, justas e harmoniosas. Lembre-se de que, da mesma forma que a água toma a forma do tubo por onde flui, o princípio da vida em que você flui de acordo com a natureza dos seus pensamentos. Afirme para si mesmo que a presença curadora do subconsciente está fluindo através de você sob a forma de harmonia, saúde, paz, alegria e prosperidade. Pense no subconsciente como uma inteligência viva, um excelente companheiro de viagem. Acredite sinceramente que está fluindo ininterruptamente em seu corpo, vivificando, inspirando e tornando-o mais rico em tudo. E ele reagirá exatamente dessa mesma maneira, assim como pensa, assim se fará. Pegando esse gancho da Letícia e falando sobre esse parágrafo, ele está falando sobre uma frase do Pai Nosso, que é seja feita a tua vontade. Só que não é seja feita qualquer vontade. É a vontade de um Deus amoroso. Porque imagina, seja feita a tua vontade, tu acredita que Deus seja um cara, um velho de barbudo, de porrete, que vai te dar na cabeça se tu sair da linha. A tua vida vai ser um inferno. Por quê? Porque a informação que você está passando para o teu subconsciente é punição, castigo, vigilância. Então, seja feita a tua vontade. Mas se você não acredita que essa vontade é uma vontade amorosa, tu não vai manifestar nada amoroso. Ou seja, aquilo que a gente acredita de nós mesmos é tão importante também aquilo que a gente acredita no que significa divindade. Olha que coisa interessante. O nosso subconsciente, ele absorve tudo aquilo que a gente acredita. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. A imagem e a semelhança é a mente. A nossa mente é a imagem e semelhança de Deus. Então, aquilo que... É como se a nossa mente fosse a própria centelha divina. A própria consciência. A nossa mente subconsciente, a nossa mente inconsciente, é como se fosse a própria centelha divina em si. O próprio poder divino contido ali. Ele fala no livro que o subconsciente é a própria consciência divina. É a nossa conexão direta com a divindade, com o divino. Então, o que você acredita, se você acredita que Deus é um cara bom, uma energia amorosa, o teu subconsciente vai aceitar essa ideia e vai manifestar na tua vida tudo de bom e de amor. Se você acredita que Deus é um cara velho do porrete, ele vai manifestar na tua vida o quê? Porrete, castigo, punição. Não interessa. O que realmente, de fato, Deus é o que você acredita sobre Deus. Tua mente subconsciente vai absorver essa ideia e vai transformar em realidade. Eu acho isso maravilhoso. Porque a gente traz uma ideia também de que a gente não é escravo de Deus. Seguir a vontade divina não é apenas ser um escravo, assim, digamos, sabe? À mercê da divindade. A divindade é nós.
e ao mesmo tempo que trabalha em nós. Ou seja, a gente precisa sintonizar com esse subconsciente de uma maneira positiva. Senão, dá bug, né? É uma das senhoras que já passaram por esses santuários e se curaram. Ele fala, a crença é um pensamento gravado no subconsciente. O pensamento aceito materializa-se automaticamente. Aí ele fala, sem a menor dúvida, Madame Big, né, que é o exemplo, foi ao santuário cheia de esperança e de fé sincera. No fundo do coração, sabia que podia receber a cura. Ou seja, ela foi ao santuário com a certeza que ela ia se curar. Não foi o santuário, a água do santuário, qualquer coisa do santuário, a atmosfera do santuário que curou ela. Foi a certeza dela. Lembra do nosso encontro passado, do cara que falou assim, eu daria o meu braço para ver minha filha curada? O cara teve o braço decepado e a filha se curou. Nesse exemplo, ele traz o contraposto. Tipo, galera, não falem isso. Falem isso aqui, ó. Muitas pessoas, existem milhões de relatos de pessoas que se curam em peregrinações, por exemplo, espirituais. Não é o ato de peregrinar que cura, é a certeza da pessoa. Pessoal, por isso que eu bato tanto na tecla da autonomia, da autoridade. Não aceitem qualquer pensamento, sugestão, autossugestão ou heterossugestão que seja destrutiva, negativa. A Vanessa perguntou, conseguimos mentalizar cura para outro? Ué, não era isso que Jesus fazia? Tamanha autoridade de Jesus, tamanho poder mental de Jesus. Ele vai falar sobre Jesus e as curas de Jesus nos próximos capítulos. Então eu não vou nem falar muito. Tem a história, por exemplo, que ele fala do padre que se curou de um câncer pulmonar avançado. E tem a história também do rapaz que teve como é que é o nome que ele teve na paralisia funcional. O que é paralisia funcional? Paralisia funcional é a pessoa ela tem um bloqueio mental que impede um movimento do corpo, ou seja, organicamente a pessoa não tem qualquer problema. Mas a pessoa não consegue, no caso desse rapaz aqui, ele não conseguia andar. E aí o Joseph Campbell explicou para ele que ele poderia fazer visualizações mentais de saúde perfeita e isso seria feito pelo subconsciente. E aí, sublinha essa frase, ele resolveu viver o papel. Ou seja, ele começou a agir como se ele não tivesse nada. Na mente dele. Sentiu-se como se estivesse de volta ao escritório. E na mente subconsciente dele, na mente consciente dele, ele ficava repetindo com a maior realidade possível a visualização de que ele andava para cá, andava para lá, ia para a mesa de trabalho, voltava, atendia o telefone. Na mente dele, ele ficou semanas visualizando isso, semanas. E aí, teve um dia que ele estava em casa, o telefone dele tocou, e ele levantou e foi atender. E ele nem lembrou de que ele tinha doença. Olha que coisa fenomenal. O cara não andava. E ele ficou lá na mentalização, com repetição positiva de que de saúde perfeita. Mentalizando de que tudo aquilo que ele queria fazer. E colocando certeza nisso. Teve um dia que o telefone na casa dele tocou, ele foi. E ele nem foi, não lembrou de que ele estava doente. Por quê? Porque a mente dele foi impregnada com saúde, com movimento, com a perfeição, e não com doença. Pelo simples fato de ficar ali mentalizando. O poder do subconsciente é ilimitado.
A questão é, a pessoa precisa acreditar nesse poder. Ela precisa saber desse poder. A pessoa precisa ter um nível de certeza sobre o que ela está fazendo, sobre o que ela está falando. Não adianta nada ler esse livro, por exemplo, ou ensinar isso para alguém, para uma pessoa que não vai acreditar. Ela não vai conseguir. Se a pessoa entra com dúvida, ela não vai manifestar. A dúvida, na primeira dúvida, a pessoa ela vai cortar aquilo tudo. Isso aqui, pessoal, como ele diz, é para fazer com certeza, sabe? Por isso que ele repete tanto. O poder do subconsciente existe, é uma realidade, acontece, é assim, assado, e repete 1000 vezes, para a pessoa não ter dúvidas de que esse poder existe. Não adianta vocês criarem uma frase e ficarem lá repetindo com dúvidas sobre aquilo. Ah, será que funciona? No primeiro será que funciona, já corta tudo. Porque qual é a mensagem que foi para o subconsciente? De dúvida. E não foi de certeza. Mas serve para qualquer coisa. Qualquer coisa. Se alguém te oferece veneno, fala assim, ó, pega esse veneno aqui, vai ser ótimo para você. Vai ser ótimo para você? Não, isso não vai deixar de ser veneno. Acreditar que o veneno vai fazer bem e beber o veneno não vai fazer o veneno se tornar água. Nesse caso, é ingenuidade. Você está acreditando em mentiras. Não é uma verdade. Por exemplo, outro dia eu estava no metrô, fui assistir uma peça de teatro, e aí eu estava saindo do metrô, estava esperando, estava andando assim, em direção à saída, e aí tinha uma propaganda que começou a piscar assim, num outdoor assim. E a propaganda era como é que era? Era de alguma coisa de comida, alguma propaganda de comida assim, e escrito assim em vermelho, compre. E ficava piscando assim, ó, compre. Eu olhei para aquilo ali, e falei assim, eu não vou comprar isso não. Não tô afim, não tem nada, sabe? Tipo assim, não quero comprar isso não. E passei. Quantas dessas propagandas, Carol, a gente não passa todos os dias quando a gente vai para o trabalho, volta do trabalho, vai para a faculdade, volta da faculdade? Na semana passada, eu dei o exemplo do cocô, quem lembra do cocô? Se começar a colocar cocô, todo mundo daqui a pouco vai começar a comer cocô. Ah, mas o cocô é bom? Não, é cocô. Acreditar que o cocô está fazendo bem. Está fazendo bem ao nosso corpo? Não, por quê? Porque é cocô. Aí cabe a nós termos discernimento, né? Para a gente entender o que de fato é proveitoso e saudável ou não. Acreditar que veneno é bom e beber o veneno não vai fazer o veneno ficar bom. É a mesma coisa a gente se colocar diante de uma arma e vai falar assim, como é que vai ser ótimo para mim levar um tiro na cabeça. Isso vai fazer de levar um tiro na cabeça é ótimo? Não vai. Seria ingenuidade nossa. É claro que os poderes do subconsciente são ilimitados. Por exemplo, existem histórias, como, por exemplo, do Joel Goldsmith, quem quiser depois dar uma pesquisada na história desse cara, esse cara, ele utilizava o poder do subconsciente, ele conhecia o poder do subconsciente, ele utilizava, assim, de uma maneira brilhante. Ele teve um despertar muito grande nas trincheiras da Segunda Guerra Mundial. Sabe o que ele fazia? A primeira ou a Segunda Guerra, agora eu não lembro se era na primeira ou na Segunda. Não tenho certeza agora. Mas ele estava nas trincheiras, ele ficava no fronte, e sabe o que ele ficava repetindo? Com muita certeza? Nenhuma bala vai me atingir. Não, nenhuma bala vai me atingir. Eu posso levantar aqui, nada vai me atingir. E nada atingia ele. Ele ficava ali em pé, no fronte, atirando para o outro lado, matando os outros, e as balas só passavam.
nada atingia ele. Até que ele teve um despertar espiritual na trincheira. Ele falou, cara, eu não posso ficar fazendo isso. Ele teve um despertar espiritual e falou, cara, eu não posso ficar fazendo isso. Eu preciso sair daqui. No dia seguinte, por motivos que ninguém sabe explicar até hoje, ele foi transferido para trabalhar numa central acho que era datilografia, alguma coisa assim, mas totalmente fora do front. No dia seguinte, ele falou, não posso mais ficar aqui, não quero mais ficar aqui. Ele foi transferido e saiu dali. Pessoal, o poder mental é o poder da autoridade. É claro que, por exemplo, Carol, isso é descrito, por exemplo, quando você tem certeza, por exemplo, no caso do Joel, ele poderia falar assim, eu nunca vou ser atingido, isso não vai acontecer, e ele falava com autoridade, mas ele podia estar na frente de uma arma, o cara ia atirar, a arma trava. Entende? Infinitas coisas podem acontecer para que aquilo que a pessoa acredita não aconteça. Tipo, nenhuma bala vai me atingir. Nenhuma bala vai atingir. O cara vai tirar, a arma vai travar, tudo vai acontecer, vai escorregar, vai acontecer uma cacetada de coisa para aquilo não acontecer. Mas tomar a bala na cabeça não vai ser bom nunca. Você pode ter, por exemplo, aquele pensamento de saúde perfeita. Ah, não, minha saúde é perfeita. E você realmente, de fato, não ficar doente, mesmo em ambiente onde esteja sendo propagadas doenças, por exemplo. Isso não quer dizer que o subconsciente não vá se mexer e vai tirar você desse ambiente. O poder do subconsciente é ilimitado. Inclusive, ele sabe tudo. Então, ele, inclusive, sabe a potência do teu organismo. Ele pode tanto ficar lá e onde você não fica doente, quanto ele pode te tirar de lá também. É por isso que ele fala sobre repetição, expectativa, no sentido de certeza, expectativa no sentido de força, de autoridade, de certeza sobre o que você está falando, e fé. Vai acontecer da melhor maneira possível. Eu sempre dou o exemplo do Yogananda, que ele vivia repetindo, a divindade cuida de mim 24 horas por dia, não importa o que aconteça, a divindade ela vai me trazer, vai me dar tudo aquilo que eu espero, tudo aquilo que eu quero, tudo que for melhor para mim. Ele vivia assim. E realmente tudo acontecia na vida dele de bom. Dependendo da qualidade de pensamentos que a gente constantemente credibiliza, assim é a nossa vida. Pessoal, total responsabilidade, inclusive nas nossas doenças. Se hoje estamos doentes ou ficamos doentes, é porque foi nossa responsabilidade, porque nós alimentamos pensamentos destrutivos, pensamentos negativos, pensamentos perversos, depreciativos, sobre nós mesmos, sobre pessoas ou sobre situações. É por isso, por exemplo, que eu vivo falando, Deus abençoe. Deus abençoe. E ó, Deus abençoe. Eu não vou ficar falando mal, depreciando, porque eu sei que eu vou processar isso. Quem vai processar isso sou eu. Quem vai ficar no final doente sou eu. Essa é a autorresponsabilidade de entender que, no final, o mais prejudicado de quem sente raiva, ódio, vingança, é a própria pessoa que sente. Se hoje está doente, ficou doente, é responsabilidade sua. Ai, Henrique, mas eu não sei que pensamentos que eu estou constantemente nutrindo. Aí é que está a autoanálise, a meditação, o autoconhecimento, de estar constantemente. Eu sempre falo isso nas aulas do Mente Consciente, por exemplo, nas escolas de yoga, a gente tem o que se chama de Svadhyaya, né, que o Patanjali traz o conceito de Svadhyaya, que é a autoanálise, autoestudo. O Patanjali fala, a gente não deve passar um dia sequer das nossas vidas sem que a gente não analise o nosso comportamento, o nosso hábito, os nossos pensamentos. Jesus falou que orai e vigiai. O que significa orai? Orar
é afirmação positiva. Orar não é ficar Pai Nosso, Ave Maria, Pai Nosso, Ave Maria, Pai Nosso, Ave Maria. Orar para Jesus era afirmar positivamente. Ou seja, orai e vigiai. Ora, fica constantemente só repetindo coisas positivas. Ou alguém aqui já viu alguma oração que é para depreciar o outro? Não existe. Oração para Jesus não é repetição de textos. Oração para Jesus é repetir afirmações positivas. Afirmações de devoção, de entrega. E vigiai. Vigiar o quê? Os próprios pensamentos. Vigiai para que nada além de positividade passe pela mente consciente. A doença são pensamentos negativos, depreciativos, perversos e etc., processados pelo corpo, produziu emoções e o corpo processou. Esse capítulo é basicamente falando sobre isso e sobre o poder curador de simplesmente mudar isso. O nosso subconsciente contém todas as informações de saúde, de perfeição. É só a gente não atrapalhar. É só a gente não atrapalhar. Sai da frente, tira o ego do caminho e tudo volta para a harmonia. Ele fala sobre isso, essa entrega ao subconsciente. Eu acho que é um dos exemplos que ele fala, se não me engano, do pastor, né? Preocupação, ansiedade, medo e depressão, e claro, etc., interferem no funcionamento normal do coração, pulmões, estômagos, intestinos, etc. A comunidade médica está justamente começando a compreender como são grandes as denominadas doenças relacionadas com o estresse. Isso, pessoal, lá em 1900 e fumacinha, tá? A razão é que tais configurações de pensamento interferem no funcionamento harmonioso da mente subconsciente. Quando nos sentimos física e mentalmente perturbados, a melhor coisa que podemos fazer é nos soltarmos, relaxarmos e determos as engrenagens do processo de raciocínio. Fale com a mente subconsciente. Diga-lhe que, em um clima de paz, harmonia e ordem divina, assuma o controle da situação. Ou seja, é o que eu falo sobre soltar. Solta. Que tudo volta à ordem. Porque a ordem está contida no subconsciente. Se a mente, a nossa vida, sua vida, está um caos, é porque você está atrapalhando o subconsciente, você está interferindo com os seus pensamentos negativos. Você vai descobrir que todas as funções do corpo retornam à normalidade. Não se esqueça de lhe falar com autoridade e convicção. Ela, a mente subconsciente, reagirá cumprindo suas ordens. É o que eu falo sempre sobre soltar. Por que eu bato tanto na tecla do soltar? Porque a mente subconsciente contém todas as informações de equilíbrio, de harmonia, de saúde, de paz, prosperidade. Se hoje a vida de vocês não está próspera, alegre, não é correr atrás disso. Tem alguma coisa que está atrapalhando. Tem alguma coisa que está interferindo. Eu, até hoje, nunca ouvi alguém chegar para mim e dizer: Henrique, soltei, minha vida piorou. Nunca recebi uma mensagem assim. Por quê? O que é esse soltar? É soltar o controle. É soltar esse esforço excessivo, é soltar a preocupação, a ansiedade, o medo. Solta. Vai fazer outra coisa. Vai fazer outra coisa, solta isso. E aí a pessoa, depois de pouco tempo, naturalmente, o corpo vai retornando a uma harmonia natural. O processo terapêutico é um processo mais ou menos disso, mais ou menos não, totalmente disso. Você elabora situações que você ficou preso no passado, que você ficou presa no passado. Soltando isso, a vida vai voltando a uma harmonia naturalmente. Normalmente.
Se a vida hoje está caos, doença, é porque está atrapalhando. A gente não tem controle sobre a mente subconsciente. A gente não tem qualquer domínio sobre ela. A nossa porta, digamos assim, a nossa ponte com a mente subconsciente é o nosso ego, é a nossa mente consciente, por aquilo que a gente acredita e dá credibilidade. Entende? A nossa mente subconsciente é como se ela fosse, vamos supor que a nossa mente subconsciente ela fosse uma garrafa. A mente consciente é essa tampa aqui. Está vindo uma informação, está vindo um pensamento. Nós só podemos fazer o quê? Abrir ou fechar a garrafa. A gente não tem controle sobre o que acontece aqui dentro. Nós somos a mente consciente. O nosso ego é a mente consciente. Nós é que ditamos o que passa para o subconsciente ou não, baseado no que a gente acredita e que fica constantemente repetindo. É isso que ele diz que a gente tem que trabalhar com a mente consciente, ou seja, sendo o porteiro do Enem, ou rejeitando autossugestões ou heterossugestões, do que está aceitando ou rejeitando. É só isso. É orar e vigiar. É orar e vigiar o tempo inteiro. É o quê? Vigiar, não deixar que nada negativo, destrutivo ganhe raiz no subconsciente e orar. Sabe? Ações positivas. Ele até continua. Mantenha simplesmente a primeira, a mente consciente, ocupada com a expectativa, com a certeza, tá, do melhor, e certifique-se de que aquilo que pensa habitualmente tem por objetivo, tem por objeto coisas lindas, verdadeiras, justas e harmoniosas. Ele resume o orar e vigiar aqui. A nossa mente consciente tem que estar ocupada o tempo inteiro em transbordar, saturar de pensamentos positivos, de verdade, de harmonia, de saúde. É literalmente só isso. A nossa mente consciente tem que ser um belo de um porteiro, de uma porteira, que não passa nada que não seja oração, ou seja, positividade. E fica tranquila, daqui a pouco vão começar a te chamar de positividade tóxica. Não sou profeta, não. Mas fica tranquila, que daqui a pouco vão vir os militantes da positividade tóxica. Os conceitos que ele traz no livro, pessoal, são conceitos muito simples, não são? Conceitos muito básicos, muito simples. O que dificulta é o social. O que dificulta é a gente sair na rua no dia seguinte e conseguir manter vivos esses conceitos. Porque a gente é bombardeado com, entre aspas, cocô o dia inteiro. Saiu de casa, cocô, 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 e come cocô, tome cocô, bebe cocô, é só cocôzeira. Você fica, gente, caraca, pelo amor de Deus, você começa até a questionar o livro. Tipo, esse cara deve estar falando besteira, porque, pô, se eu tô vendo cocô. Aí chega alguém na rua pra você, tu já comeu seu cocôzinho hoje? Tu fala, porra, que é você, cara? Os conceitos do livro são muito simples. Não deixa passar nada de negativo. Troca. Percebeu que ficou doente, a vida está um caos, não tem prosperidade, não tem abundância, não tem harmonia, significa que a mente já está lotada de cocô. E é preciso purificar o cocô, afirmar, começar a repetir positivamente o contrário de cocô. Né? Que ele dá vários exemplos nesse capítulo, já deu no capítulo passado, ele dá o exemplo dele mesmo, né? Quando ele teve câncer de pele, que ele ficava lá repetindo: meu corpo e todos os meus órgãos foram criados pela inteligência infinita da minha mente subconsciente, ela sabe como me curar, sua sabedoria modelou todos os meus órgãos, tecidos, músculos, ossos, a presença curadora infinita que existe em mim está nesse momento transformando cada célula do meu ser
tornando-me inteiro e perfeito. Hoje em dia, por exemplo, a palavra perfeito, as pessoas já saem correndo, né? A perfeição é vista hoje em dia como uma coisa ruim. Ah, então agora quer dizer que tu é perfeito. Quem nunca ouviu isso? Ah, então quer dizer que a tua vida é perfeita. As pessoas veem a perfeição como algum tipo de prepotência, sabe? Você não pode afirmar, não, eu trabalho para a perfeição. Já me perguntaram isso uma vez, eu falei, não, eu trabalho para ser perfeito. Ah, mas você nunca atinge a perfeição. Eu falo, se você não atinge, isso é um problema seu. Eu trabalho para isso. Dentro da minha visão, eu estou trabalhando para a perfeição. Se eu vou chegar lá, se eu já cheguei lá, isso não me importa. Eu trabalho para ser perfeito. Você não acredita. Por isso que não acontece. Se você não acredita nisso, você acredita no contrário. É difícil mesmo internalizar esses conceitos quando a gente tem esse primeiro contato. É por isso, por exemplo, que o Reiki hoje em dia tem 485 mil símbolos. Porque as pessoas não acreditam nisso aqui. Elas acham que é um símbolo que está fazendo efeito. É forte, porque é autoridade. Pessoal, como diz lá no Kybalion, o universo é mental. Todo o poder está contido na mente. A nossa semelhança com a divindade é a nossa mente. Tudo é mental. Tudo é mental. Tudo é mental. Tudo é um reflexo do que acontece na nossa mente. Nada ocorre em seu corpo, a não ser quando o equivalente mental surge. Primeiro, na mente. Mudando a mente por meio de repetidas afirmativas, você muda o corpo. Esse é o princípio fundamental. Você conseguiu exatamente aquilo que você pediu. Exatamente aquilo que você estava pensando foi exatamente o que aconteceu. Você ficou o quê? Você ia conseguir o seu objetivo. E você sempre ficou indo conseguir o seu objetivo. Você nunca conseguiu o seu objetivo. Vou pegar o exemplo do Joseph Murphy do câncer de pele. Preste atenção na prece dele, na oração dele. A presença curadora infinita que existe em mim está, nesse momento, transformando cada célula do meu ser. Uhum. Preste atenção. Ele, por acaso, está falando, a presença curadora infinita que existe em mim vai transformar a minha célula, cada célula do meu ser? Ele já está vivendo a realidade que ele manifesta. Lei da atração não é lei do desejo. Lei da atração é lei da vibração. Você não vai arranjar um emprego, por exemplo, afirmando que você vai arranjar um emprego. Você vai arranjar um emprego no momento em que você já se sentir empregada. Você viver essa experiência dentro de você. Mas, Henrique, eu não tenho emprego. Como que eu posso viver a experiência de estar empregada se eu não tenho emprego? Eu recebi uma vez um relato de uma seguidora que ela entendeu o que eu estava falando e ela sabe o que ela fez? Ela arrumou toda uma rotina. Ela visualizou o emprego que ela queria e ela criou a rotina de como se ela tivesse empregada. Ou seja, o trabalho dela começava às 9. Ela acordava às 7, tomava café da manhã, se arrumava, passava maquiagem, se vestia como se estivesse indo trabalhar. E ela tinha uma rotina. E no tempo em que ela estaria trabalhando, ela estava estudando alguma coisa sobre aquilo que ela ia trabalhar, sobre sei lá, vamos dar exemplo, vamos supor que ela seria engenheira, tá? Só um exemplo. Enquanto no horário de trabalho dela, ela estava estudando engenharia. E ela parava para almoçar, ela tinha até horário de almoço, voltava e estudava, continuava, até ela começou a introjetar no subconsciente dela de que ela já estava empregada. Ou seja, ela não ficava lá, eu vou arranjar um emprego, vai vir o emprego. Não é vai vir o emprego. Vai vir o emprego é o quê? Vai vir o emprego e vai ficar sempre vindo o emprego nunca vai vir.
É viver a realidade. É sentir que essa já é a realidade. A frustração aconteceu exatamente porque você não vivia essa realidade. Para quem está vivendo a realidade, não existe frustração. O sentimento do desejo daquilo. E não o sentimento de já estar vivendo. Existe uma diferença entre desejar o emprego e estar vivenciando o emprego. Entende? Você não está desejando aquilo. Você já está vivenciando aquilo. É que nem o que falou agora há pouco. E bonito, mas eu não acredito. É vivenciar como se já estivesse vivendo aquilo. Aquilo já é uma realidade. Você já vive de acordo com o sentimento. Eu sei que, pessoal, isso é meio que tipo água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, sabe? E vamos ficar aqui falando 10 anos sobre isso até entender, sabe? Até, de fato, introjetar isso, entender isso, que é o sentimento, é viver em todas as preces. Quer ver? Outra prece que ele fala aqui nesse livro, nesse capítulo, acho que foram 2 preces aqui. A dele, a prece do pastor que se recuperou lá do câncer pulmonar. A perfeição de Deus está sendo, nesse momento, manifestada através da minha pessoa. Ou seja, ele está vivendo a realidade da manifestação da perfeição divina através dele naquele momento. Não é algo que vai acontecer no futuro. É algo que já está acontecendo. Eu sou a perfeição divina, não é eu quero a perfeição divina. Eu desejo a perfeição divina. Eu já sou a perfeição divina. E sentir como se já fosse. É uma mudança de paradigma radical de vida. É uma mudança radical de paradigma de vida, principalmente no paradigma moderno que a gente vive hoje em dia, de terceirizar todo tipo de responsabilidade. A gente terceiriza tudo. Olha a sociedade moderna. A política é terceirização de responsabilidade. Judiciário, a grande parte é terceirização de responsabilidade. Tudo é terceirizado. Até a alopatia. Você está com uma dor de cabeça. Não, vamos tomar um remédio. Isso é terceirizar a responsabilidade. Tudo a gente tudo a gente terceiriza. Relacionamento é terceirizar a responsabilidade. Eu quero que você me faça feliz. Não tem as músicas? A música só fala sobre isso. Outro dia eu estava ouvindo umas músicas aqui em casa, no café da manhã. Cara, botamos uma música para tocar aqui. A música falava exatamente sobre isso. A música, basicamente é a música. Eu não consigo ficar sozinho, eu não consigo. É a música do Jota Quest, inclusive. Eu quero ficar só, mas sozinho eu não consigo. Eu preciso de alguém para me tirar essa angústia. Isso é terceirizar a responsabilidade. E aí você coloca lá, bota a letra da música Amor Maior. Aí coloca como se fosse uma coisa bonita. Mas não é uma coisa bonita. Isso é terceirização de responsabilidade. Nossa, mas Henrique, como assim, cara? A minha vida foi construída na base disso. Pois é o que eu estou falando. Por isso que só tem criança nesse planeta. E é por isso que, de vez em quando, eu tenho, sabe, com vocês assim, para ver se vocês acordam. Como que a gente foi educado para terceirizar toda a responsabilidade sobre a nossa vida? Aí chega o Joseph Murphy no livro e fala assim, a responsabilidade é tua. Aí você fica de, mas eu não acredito que a responsabilidade é toda minha. Alguém tem que ser ocupado por isso. É uma mudança radical de paradigma. Olha a dúvida. Hoje funcionou, amanhã pode ser que não funcione. E é sentir que funciona. Funciona e funciona mesmo. É isso. Eu não vou ter tempo. Você afirmou que não vai ter tempo, não teve tempo. Se você tivesse afirmado, eu vou ter tempo, em algum momento do dia eu vou ter tempo, o teu subconsciente ia materializar o tempo. Como? Não interessa como. Não interessa como. Ele fala isso nesse capítulo, sobre o intelecto. Não tenta intelectualizar. Há em você um poder e uma inteligência que transcendem e muito o intelecto. Ou seja, não dá para ficar intelectualizando.
Se você afirmasse, eu vou ter tempo, eu vou ter tempo. Como que o tempo vai surgir? O subconsciente dá uns pulos. A reunião é cancelada, ou ali no ônibus, é carona que aparece. Não interessa. Não interessa. Vai ter tempo. É nessas afirmações que a gente não acredita no poder do subconsciente. A gente só acredita em uma parte do poder do subconsciente. A gente não entende. É a terceira ou quarta vez que eu estou lendo esse livro, tá, pessoal? Porque tem que ler várias vezes para entender que tudo aquilo que a gente fala, pensa, acredita é manifestado imediatamente pelo subconsciente. Por isso que ele repete isso incessantemente. Quaisquer que sejam os pensamentos, crenças, opiniões, teorias ou dogmas que escreva, grave ou imprima na mente consciente, você vai experimentá-los como manifestação objetiva sob a forma de circunstâncias, situações e eventos. O que escreve internamente, você experimenta externamente. Não vai ter tempo? Não vai ter tempo. Se vocês falassem, eu vou ter tempo, o tempo ia acontecer. É um orar e vigiar, assim, né? Num nível de disciplina muito alto. Porque a gente se perde nessas crenças que a gente traz na nossa vida, de, eu não sou capaz. Por exemplo, quem tem crenças de incapacidade, a primeira coisa que precisa fazer é começar a repetição, que nem o Tony Robbins. Eu sou capaz, para mim, é o básico. Para mim, é a crença básica, crença de capacidade, de competência. A pessoa que tem crença de incapacidade, ela nunca vai sair do lugar. Ela nunca vai conseguir acreditar nisso aqui. Não porque isso aqui seja mentira, mas porque ela não acredita nela mesma. Como que ela vai acreditar que ela consegue manifestar, curar um câncer, se ela não acredita nem que ela consegue, às vezes, formar na faculdade? Tem que começar pelo básico. Aos poucos, vai galgando. Mas é ler esse livro, ler, reler, e prestar atenção em cada pensamento, cada palavra que está sendo dita, cada frase que está sendo aceita. É chato de início, pessoal, de início. É tipo começar a aprender a dirigir. Nossa Senhora, é freio, é engrenagem, é óleo, pisca-pisca, pisca-alerta, aí tem que dirigir para cá, para lá. No começo é tipo isso. Você fica assim de informação. É o teu pensamento, um fluxo incessante de pensamento. Aí a pessoa que fala, a propaganda que toca, aí a pessoa deixa a televisão ligada, com o rádio ligado, conversando ao mesmo tempo. Quantidade de informação na cabeça da pessoa. Por isso que entra a meditação. Por isso que entra trazer um pouco mais de silêncio para a vida. Para começar a prestar atenção nessas coisas. Até daqui a pouco, você vai estar dirigindo de olho fechado, automaticamente. Tá? Só que até isso acontecer, realmente é trabalhoso mesmo. Esse horário vigiário. Daqui a pouco vocês estão aqui na aula. Não, realmente, Henrique, boa, vou fazer esse teste. Eu consigo. É isso aí, vamos embora. Aí chega amanhã, acorda, primeira dificuldade. Mas estou com preguiça. Mas aí eu não consigo, né? Mas isso vai dar muito trabalho. Isso já é o próprio pensamento de incapacidade. É um pensamento de fraqueza. Isso é um pensamento de covarde. Isso é um pensamento de vitimista, de vítima covarde. Se você se propõe a fazer uma coisa, você tem que pagar o preço. Tem que acreditar totalmente no poder infinito do subconsciente. Eu vou dar o meu exemplo da minha vida. Eu moro no Rio de Janeiro, tá? Todo mundo aqui, eu acredito que saiba que o Rio de Janeiro é conhecida como uma cidade extremamente violenta, com assaltos, furtos acontecendo diariamente, certo? Nunca fui assaltado. Nunca. Nunca me roubaram nem um chiclete. Sabe por quê? Porque eu não acredito que eu vou ser assaltado. Eu acredito na proteção divina. Inclusive, eu fico brincando com a minha namorada. Ela fica falando, não, mas Henrique, você tem que isso, você tem que... Eu falei assim, olha só, a proteção para mim é divina. Pronto. E nunca me aconteceu absolutamente nada. Não, mas você precisa ter que avaliar para ver isso.
Claro que assim, avaliar o básico é claro que a gente pode avaliar. Obviamente, por exemplo, eu não vou subir uma comunidade aqui no Rio com um celular na mão, porque eu saberia que isso é uma insanidade. Eu também vou estar pedindo. Mas eu não tenho o menor medo de ser assaltado. Eu não tenho a menor preocupação de ser assaltado. Menor, assim, tipo, zero. Eu não me coloco em situações de risco, porque é desnecessário. Mas eu não tenho a menor preocupação, o menor medo. E eu acredito totalmente na proteção divina. Totalmente. Eu sou uma pessoa que eu acredito fielmente que tudo aquilo que acontece comigo é providência divina. Ponto, acabou. Então, se o cara vem assaltar e me leva o celular, eu ainda falo assim, é porque Deus queria que ele levasse meu celular, pode levar. Você não precisa sentir medo por conta disso. É uma questão de sanidade e insanidade. Eu não tenho medo de subir uma comunidade. Eu já subi várias vezes comunidades para fazer trabalhos voluntários. O que eu dei de exemplo da comunidade eu não vou me colocar em riscos desnecessários. Tem porquê. Eu acredito totalmente na providência divina. Até onde eu sei, pelo menos até hoje, para mim, a providência divina nunca me mandou andar numa corda bamba, sem qualquer tipo de proteção, entre um prédio e outro. Vocês precisam começar a praticar isso mais, sabe? Começar a praticar, que nem eu dei o exemplo da minha prova da UERJ, por exemplo, praticar isso mesmo, sabe? Provar que isso aqui é real, que isso aqui é verdade. Eu vou tirar na UERJ, te estudar nada, te estudar absolutamente nada, eu dormia nas aulas. Mas eu vou tirar. Ah, Henrique, você está de brincadeira? Eu não estou de brincadeira, não, estou falando sério, eu vou tirar. Ah, eu não acredito em você, isso é problema seu, eu acredito, eu vou tirar. Cheguei lá na hora da prova, só caiu questão que eu sabia. Pessoal, o subconsciente não é politicamente correto, não. Não tem essa de politicamente correto. Você manifesta aquilo que conscientemente você alimenta, que você acredita. Cheguei lá na hora da prova, só tinha questão que eu sabia. O pouco que eu tinha estudado, eu estava na prova. Eu tirei. O poder do subconsciente, pessoal, é ilimitado. E vocês precisam começar a acreditar nisso. E testa, pessoal, testa. Hoje, pensa numa coisa. Antes de dormir, pensa em alguma coisa que vocês possam fazer esse teste. O que eu posso fazer o teste? Não é desejar no futuro, é acreditar como se já fosse realidade. Amanhã, meu dia, sei lá, meu dia vai ser maravilhoso. Amanhã meu dia vai ser maravilhoso. Aí a mente vai começar, mas tem aquilo, tem que não interessa. Vai ser maravilhoso dentre isso ou dentre qualquer coisa que acontecer. Vai ser maravilhoso. E já sente essa potência de maravilha dentro de você. Já dorme com essa certeza de que essa realidade já é maravilhosa. Faça essa experiência. Acorda de manhã, a primeira coisa que vocês fizerem quando acordar, antes mesmo de levantar da cama, reforça isso. Hoje o dia é maravilhoso. Esse dia já é maravilhoso. A Beatriz falou, o problema é sentir essa certeza, sentir essa convicção. Isso também é treino, pessoal. Isso também é treino. É treinar isso. Treinar essa autoridade, essa autonomia. Treinar essa autonomia. É treino, é prática também. Não pensa que vocês vão ler um livro, agora já sei tudo. Não, tem que botar em prática. E praticar, e praticar, e praticar. Quanto mais a gente vai praticando esse sentir, tá, Beatriz? É um praticar, mais a gente vai internalizando isso. Lembra-me sempre do exemplo que eu dei do Tony Robbins, que ficou lá 1 ano, 2 anos, correndo 1 hora por dia, repetindo, eu posso, eu sou capaz, não importa o que aconteça, eu vou saber lidar, eu vou fazer acontecer, eu vou mandar ver, vamos embora. Cara, 2 anos depois, tudo que aparecia na frente dele, ele resolvia, e tudo prospera na mão dele. Por quê? Porque ele acredita que tudo acontece, que ele é capaz. Esse livro aqui que eu estou lendo, na verdade, eu estou engolindo esse livro, eu cheguei quase na metade dele, em 3 dias. O David Goggins, ele fala exatamente sobre isso. O David Goggins, ele foi o único homem que superou os treinamentos de elite da Marinha, do Exército, da Aeronáutica dos Estados Unidos. E ele fala, tudo é uma questão de mente.
Tudo é questão de poder mental. Até mesmo quando ele fala nesse livro, quando você acha que você está cansado e você percebe que, na verdade, a tua mente te sabotando, você acha que, na verdade, você está dando só 40% da sua capacidade total. Quando você chega no 40% da sua capacidade total, o ego, a mente, entra em cena como se fosse um bloqueio. Tipo assim, olha, você está entrando numa zona perigosa, para por aqui. Só que você está dando só 40%. Você ainda tem 60% para dar. Só que você acha que os 40% é o teu limite. E aí você trava. Falou, dá vontade de falar dane-se para a mente negativa, mas é para falar dane-se mesmo. É para falar com autoridade. Lembra do Caruso, que falou assim, eu vou cantar. Mente, tu cala a tua boca, fica quieta. Eu vou cantar e vou cantar maravilhosamente bem. E você pode ficar quietinho aí. E ele foi e cantou maravilhosamente bem. Por quê? Eu vou falar uma coisa aqui. Por que vocês acham que as trevas nesse planeta são tão bem-sucedidas? Porque tu já viu, alguém aqui já viu um ser maldoso, humano, encarnado ou desencarnado, ficar em dúvida se vai fazer maldade ou não? Hoje eu não sei se eu vou fazer mal, se eu não vou. Tu já viu algum ser maldoso, com baixa autoestima? Eu vou fazer maldade. Mas eu não sei se eu consigo, não sei se vai dar certo. Tá nem aí. Sai metendo na porta. Já viu algum ser obsessor bater, algum ser obsessor assim cutucar no teu ombro? Aí, posso entrar aqui no teu campo, fazer maldade? Você se importa? Você já viu um ser ou encarnado ou desencarnado com o objetivo de fazer maldade, pedir permissão e posso ficar aqui te causando dor, sofrimento, mandando uns pensamentos negativos aí de confusão para você? Já viu algum ser fazer isso? Já sei na porta. A autoestima de um ser das trevas é absurdamente alta. É por isso que quando os seres das trevas eles despertam para a luz, eles passam na frente de uma galera. Porque eles entendem isso, porque eles têm uma autoestima baixa, uma autoestima extremamente alta. Agora tu tem que fazer isso. Ele faz. E faz acontecer na hora. É isso que eu estou fazendo, eu vou fazer. É isso que eu vou fazer, eu vou fazer também. Beleza. Não tem, tipo, não vou fazer, não sei, não sou capaz. A autoestima é elevadíssima. Essa autoestima elevadíssima, que como a Marisa falou, a gente precisa voltar a se empoderar. Ou seja, a gente precisa parar, a gente primeiramente precisa quebrar essa hipnose mental que a gente vive de achar que a gente não tem poder, de a gente achar que a gente não tem autoridade sobre nós. Isso é uma crença imposta para a sociedade, para nós, de que a gente não tem poder sobre a gente, que a gente não tem capacidade de fazer as nossas próprias escolhas. Não foi isso que muitos pais e mães de vocês ensinaram? Para vocês mesmos? Que vocês não têm capacidade de escolher a própria vida, o que vocês comem, o que vocês vestem? Que pai e mãe que ensinou uma questão chamada autonomia aqui, de uma maneira saudável? A gente foi educado pela escola que a gente não pode dar a nossa opinião, que a gente não pode dizer o que a gente pensa, o que a gente acha. A gente tem que baixar a cabeça e entregar o nosso poder. Então, recuperar essa autoestima, esse senso de capacidade, é o básico. Eu posso, eu consigo. E, pessoal, eu pratico isso. Hoje em dia, tudo bem, eu pratiquei isso durante anos da minha vida, de uma maneira muito, assim, muito forte. Eu ficava repetindo, eu posso, eu consigo, eu sou capaz, e eu criava os meus próprios desafios. Eu comecei, por exemplo, no esporte. Hoje eu vou correr 5 quilômetros. Minha mente, mas eu posso, eu consigo, eu ia e ela corria 5 quilômetros. E quando eu corria os 5 quilômetros, a minha mente chegava nos 40%. Sabe o que eu fazia? Eu corria 7. Eu falava assim, aí, tá vendo? Tu ficou falando que eu não corria 5, corri 7, aí eu só, puta mole. Tá vendo como eu sou capaz? Eu falando comigo mesmo. Tá vendo como eu sou capaz? Tu estava reclamando aí de 5 quilômetros, fui correr 10. E aí? E aí eu comecei a introjetar esse sentimento
Porra, eu posso, eu consigo, eu sou capaz. Eu fui recuperando o meu poder pessoal. Eu criei isso na minha própria vida. Eu entendi esse livro depois de ler várias vezes. Eu entendi isso. E eu, aos poucos, comecei a praticar isso na minha própria vida. Eu crio os meus desafios. Eu crio os meus próprios desafios. Eu não fico esperando a vida me dar desafio. Eu crio o meu próprio desafio. Hoje, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro deve estar fazendo uns 15 graus. Eu tomo banho frio. Minha mente vem, mas é banho frio mesmo. E vamos entrar nesse banho frio e se reclamar, ainda fico mais tempo. Eu crio esses desafios. Eu me coloco em zonas de desconforto diariamente. Eu não fico buscando zona de conforto. Na verdade, eu fico buscando o desconforto. E eu só entro em zona de conforto quando eu estou cansado. Eu preciso descansar. Aí eu entro em zona de conforto. Eu me coloco na zona de conforto quando eu sei que meu corpo está pedindo descanso. Fora isso, eu estou sempre em desconforto. Hoje a caixinha de perguntas foi um desafio para mim também. Vou botar todo mundo fora da zona de conforto. Isso também é um desconforto para mim. As pessoas falam, nossa, Henrique, você fala tão bem, né? Você se coloca de uma forma, pessoal, eu pratiquei isso. Me colocando, eu me coloco nas situações desconfortáveis. E aí, quando a vida vem com uma situação desconfortável, eu já passei por isso. Não é desconfortável para mim. E aí, eu pratico essa autoestima. Vocês estão conseguindo entender a recuperação dessa autoestima básica, desse empoderamento básico, para entender esse livro de que isso existe, isso é capaz, e nós somos capazes? Recuperar essa, como a Marisa falou, esse empoderamento. E praticar, 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 praticar. Então, pessoal, a nossa mente subconsciente é que assim seja. Tudo aquilo que vocês pensarem, a mente subconsciente vai falar que assim seja. Pensou que assim seja. Basicamente é isso.